do julgamento. Ele ficou ali na primeira fileira, isso aí foi antes de começar o julgamento, ele ficou no celular. Aliás, todos ali que sentaram para assistir o julgamento receberam um aviso, estava na cadeira, não podia falar no telefone, não podia se manifestar, mas houve uma manifestação no fundo, aliás, fora do plenário, o que acabou rendendo, inclusive, uma prisão de um advogado. Né? A gente está vendo aí Bolsonaro na hora, poucos minutos antes do julgamento, e ele está usando o celular. E houve uma postagem. Eu vou ler o manifesto do Sem Milha, que foi subscrito por centenas de pessoas no blog. Em 15 de setembro de 2007, o jornal registrou aqui que foi organizado por Eduardo Guimarães. Em 2009, o Blog da Cidadania convocou outra manifestação diante da Folha de São Paulo. No dia 9 de março de 2009, o Blog da Cidadania convocou nova manifestação por conta de que o jornal disse que a ditadura militar brasileira tinha sido uma dita branda. Mais uma vez, o movimento foi convocado pelo blogueiro Eduardo Guimarães. Mais uma vez, a mídia alarma a sociedade, empresários postergam investimentos, consumidores param de comprar, as demissões chegam a centenas de milhares. 3 anos depois, eu faço a primeira entrevista do presidente Lula com blogueiros, com jornalistas independentes, lá no Palácio do Planalto, há poucos dias de ele deixar a presidência. Como é que o senhor explica um país que melhorou tanto, está tão mal-humorado, presidente? Eu de vez em quando Isso é uma cortina de fumaça para esconder os escândalos do governo, Porteiro, o Queiroz e os maus resultados na economia. Olha, eu acho que o que foi feito ontem foi um show que a Lava Jato faz desde que nasceu. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e um outro de condução coercitiva contra Eduardo Guimarães, que é responsável pelo Blog da Cidadania. Em março do ano passado, com uma semana de antecedência, Guimarães publicou que o ex-presidente Lula seria alvo de uma das fases da Lava Jato. Agora, com a condição coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, muitas pessoas começaram a levantar a tese de que isso foi para conseguir alguma prova contra o ex-presidente Lula. O senhor enxerga assim? Olha, eu não tenho detalhes sobre o procedimento do Eduardo, mas o que eu vi é que houve ali mais uma violação. Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente Lula. Primeiramente, eu gostaria que nós nos congratulássemos pela mudança de cenário em que nos encontramos. Na situação em que nos encontramos, eu acho que vale alguma comemoração, porque hoje nós temos esperança. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 30 de março de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro está apostando na política para tentar se livrar do enrosco no qual ele está metido lá no STF e que pode lhe custar o que lhe sobra de vida, que na nossa idade, eu e ele temos quase a mesma idade, não é fácil de ter. Então, nessa idade que a gente está, a gente tem uma expectativa de vida, sei lá, mais 10 anos, mais 20 anos, não é muita coisa. Não dá, seguramente, para pegar uma pena de prisão, mesmo que seja de 1 ano. Quanto mais a pena que o Bolsonaro pode pegar, que no limite, né,
nem sei se chegaria a isso, mas no limite ele pode pegar 46 anos de prisão. Vai cumprir 25% por ser réu primário, ter bons antecedentes, em que pese, que parece inverossímil, né, dizer que o Bolsonaro tem bons antecedentes, mas criminais registrados ali, ele não tem nenhuma condenação, né, foi presidente da República, ele vai cumprir aí 1/5 da pena, né, 1/5 da pena e 46 anos de prisão, você pode dar 5, 7, 35, uns 8 anos, regime fechado, bom comportamento, não sei o que lá. No limite, se ele pegasse a pena máxima, ele ficaria aí uns 6, 7 anos na prisão. Se pegar 30 anos, vai ficar uns 3 anos preso, né? Mais ou menos o que ficou o Lula. Mas, na verdade, um sujeito que aposta na política e aposta na confrontação com o judiciário, né, que aposta em poderes exógenos, né, poderes alienígenas, como por exemplo os Estados Unidos, precisa ter coragem, né? Mas o Bolsonaro ele vive demonstrando que é frouxo, né? Em 2022 ele foge do país. Depois fazem a operação Tempus Veritatis. Em fevereiro do ano passado, ele foge para a Embaixada da Hungria. E agora ele fugiu do STF. Ele mesmo foi, no dia 25, último de março, assistiu o julgamento com a tática de confrontar o tribunal. E aí, o que é que acontece? Ele chega lá no tribunal, senta na primeira fila, enfrentando o Alexandre de Moraes, lançando aqueles olhares ameaçadores. O Moraes não teve nenhuma dúvida. Se você assistir ao vídeo da sessão do STF no primeiro dia do julgamento, você vai ver o Moraes sereno, tranquilo, tranquilaço ali, leu os votos, negou tudo, todos os outros ministros, em série. E no dia seguinte, cadê o Bolsonaro? O Bolsonaro sumiu, porque o Bolsonaro esperava que a presença dele no tribunal produzisse algum efeito, né? Por incrível que pareça. E ele encontrou um Supremo imperturbável e um Alexandre de Moraes tranquilão na dele. E aí alguém chegou no ouvido do Bolsonaro e bateu para ele que ele podia sair do segundo dia do julgamento, agora como réu, com uma tornozeleira no pé. E no limite, com uma prisão preventiva. E o Bolsonaro, apesar de que, na minha visão, isso seria improvável que fosse feito assim no dia do julgamento, de uma forma assintosa, ele é dado a acreditar em teorias da conspiração. E o que é que ele fez? Fugiu. E aí ficou mais feio ainda, não é? Porque ele é como aquele valentão que vai lá, provoca uma briga, aí vê que o oponente não se intimida e arrega, não é? Puxa o freio de mão, dá meia volta e sai rebolando, né? Foi isso que o Bolsonaro fez. E com isso, ele já demonstrou não ter estrutura emocional para enfrentar o que vem por aí. Por isso que o Supremo acredita que esse sujeito vai tentar fugir, porque ele não tem estrutura moral e emocional para enfrentar uma pena de prisão. E nesse dia, há relatos, os bastidores desse dia 26, na verdade do dia 26, quando ele tomou a decisão de não ir ao tribunal no segundo dia, né? E que ficou realmente, é que o gado é acrítico, mas para as pessoas do mundo normal, que pensam, que tem cérebro, realmente ficou feio, né? Porque ele foi lá tentar dar uma de valentão, e aí, quando chega na hora dele mostrar a valentia, que seria no segundo dia do julgamento, ele dá para trás.
E os relatos são de que ele suou frio, teve crise de choro, depois esbravejou, ficou furioso. Tudo isso e por conta do fato de que aventaram para ele a possibilidade de ele ser preso ou ganhar uma tornozeleira ali no tribunal. Porque, na verdade, você leu várias matérias na imprensa dizendo que os ministros do STF acham que ele vai fugir. Porque ele realmente não vai aguentar o tranco que o Lula aguentou 580 dias na cadeia. Então vamos ver algumas matérias que eu separei para você. Pois é, o Bolsonaro aposta na política para tentar escapar dessa dura condenação. O mais engraçado é que o Alexandre de Moraes ele não acreditava que o Bolsonaro tentaria um golpe. Isso é o mais bizarro em toda essa história. E o Bolsonaro agora, ele resolveu apostar, pretende lançar mão de ações políticas para evitar uma provável condenação que pode resultar em pena superior a 40 anos de prisão. Nessa cruzada, Alexandre de Moraes foi escolhido por ele como alvo principal. E a estratégia ficou evidente ainda na véspera do primeiro dia do julgamento da denúncia. Os conselheiros mais próximos dele defendiam que ele acompanhasse em loco o início da sessão no Supremo. O ex-presidente dividiria com os ministros os holofotes de mais de 80 jornalistas. No dia seguinte, o Bolsonaro já começou, logo nas primeiras horas da manhã, a receber esses telefonemas avisando que havia muito risco para ele. E ele, inclusive, recusou a água, ficou lá morrendo de sede, pediu para alguém conseguir uma Coca-Cola para ele, um recipiente fechado, ou uma água industrializada, porque ele não aceitava a água oferecida pelos garçons. Veja só o nível de delírio desse sujeito. No dia seguinte, ele decidiu não ir, porque estava com medo de envenenamento, mas não só. Temor de prisão ou tornozeleira fez Bolsonaro não ir ao STF na quarta-feira. E, como eu já disse durante a semana, isso só demonstra a possibilidade de ele fugir. O que é que aconteceria se o Alexandre de Moraes anunciasse, por acaso, né, ao fim do julgamento, ele não estando lá, o Bolsonaro não estando lá, que ele se apresentasse para colocar a tornozeleira ou para cumprir prisão, pena de prisão? Será que ele iria? Ou ele iria pegar um Uber e mandaria parar na frente da embaixada dos Estados Unidos e entraria lá correndo? Então, esse surto de pânico do Bolsonaro no dia 26, o último dia em que ele virou réu no STF, é um caminho sem volta para o Bolsonaro. Isso está na cabeça dos ministros do STF e agora o Bolsonaro pode até não ganhar tornozeleira nem ter prisão preventiva, mas ele tem que pensar muito bem nos sinais que ele emite, porque a prisão preventiva será aplicada se houver uma tentativa de fuga e, pela tranquilidade com que a Polícia Federal e o Supremo estão tratando esse caso, devem ter confiança na Polícia Federal de que é capaz de impedir o Bolsonaro de fugir. A ver. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.